Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco. Nós estamos aí em mais uma escola dominical, dia do Senhor, e nosso desejo é que os irmãos e famílias estejam bem. Continuemos orando, pelas nossas vidas, igreja, nossa nação e o nosso mundo nesses tempos tão adversos, que com certeza todos nós já vivemos. E nós vamos estar dando sequência ao nosso curso, Conheça a Sua Bíblia. Nós todo dia recebemos mensagens da Palavra de Deus e o objetivo desse curso é aí reforçarmos, melhorarmos o conhecimento da Bíblia através da sua ordem cronológica. Nós já vimos os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco, vimos o livro de Josué, que nos coloca aí na conquista da terra prometida. Domingo passado nós vimos o livro de Juízes, que são os primeiros anos ali do povo dividido através das tribos, os filhos de Jacó, netos, naquela extensão, hoje ali ainda a nação de Israel e os arredores. Vimos a respeito de Ruth, uma moabita, não era do povo de Deus, mas alcançada pela graça de Deus, pela fé nesse Deus. Ela se identifica com o povo de Deus e se torna uma ascendente do Messias, do Cristo, da vinda de Jesus, conforme o plano eterno, redentor de Deus para o seu povo, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E chegamos ao primeiro livro de Samuel, que nos coloca já próximos à vida e à história de Davi, extremamente conhecido por nós, e muitos registros bíblicos, muitos dos salmos aconteceram através desse personagem, através de Davi. Nós queremos, nesse momento hoje, nesse primeiro livro de Samuel, trabalharmos os capítulos 1 a 15, destacando que ele foi o último dos juízes. No capítulo 7, versículo 15, nós lemos a esse respeito, quando nos diz que julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. E que agora, após um pedido, infelizmente mais um, contrário à vontade de Deus, do povo de um rei, e Samuel também bem contrariado, porque a sua intenção é colocar esse povo totalmente dependente de Deus, mas Deus o orienta a atender esse pedido, conforme os seus propósitos. E assim, nós saímos desse momento inicial do povo em Canaã, já a terra prometida, se estabelecendo como uma nação, a qual veio a revelação, a mensagem especial de Deus, e o Senhor Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, e passando agora para o momento de governo monárquico, onde Samuel tem aí o privilégio de ungir o primeiro rei, Saul, que infelizmente não se conduziu bem e foi rejeitado, e depois ungindo a Davi, que nós estaremos domingo que vem, se Deus quiser, relembrando, conforme a continuidade do registro dos acontecimentos da sua vida, do seu reinado, dos seus registros, conforme a segunda parte desse primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, que narra a respeito da vida do rei Davi,
e também no primeiro livro das Crônicas, que trata também desse momento histórico. Então, nós estamos aqui próximos ao ano 1000 antes do Senhor Jesus Cristo, 3000 e pouco anos antes do tempo que vivemos, chegando à participação do rei Davi, nesse momento, trabalhando a vida de Samuel, que conforme nós aí vemos nos primeiros capítulos, vem ao mundo em resposta ao pedido de oração da sua mãe, a oração de Ana, que tanto conhecemos, que contrita, sofrida por não poder dar à luz, mas atendida por Deus, assim, dando-lhe Samuel e até outros filhos. No caso de Samuel, conforme o registro do capítulo 1, nesta situação, versículo 20, nos diz que ela concebeu e que, passado o devido tempo, teve um filho e que chamou Samuel, que quer dizer, do Senhor o recebi. Ou conforme os versículos 27 e 28, nesse registro ainda desse momento, ela fala ao sacerdote Eli: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Não tem, portanto, como não lembrarmos desse primeiro momento da vida, do ministério do profeta Samuel, quando da participação através da oração e do atendimento por parte de Deus e da reconsagração dela, desse filho, de uma forma especial à obra do Senhor. Nós encontramos, infelizmente, nos capítulos seguintes, o exemplo já negativo do sacerdote Eli, que tinha 2 filhos, que mesmo dentro do contexto da casa de Deus, do local das celebrações a Deus, Ofines e Finéias, eles viveram de uma forma desagradável, eles viveram de uma forma errada, pecaminosa. E nos diz o texto da palavra de Deus a respeito desse problema tão sério no lar do sacerdote Eli, conforme capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. É Deus falando ao profeta Samuel a respeito de Eli e os seus filhos. Porque seus filhos se tornaram execráveis, ou seja, abomináveis, rebeldes. E continua Deus dizendo, e Eli, os não repreendeu. E a gente acompanha, portanto, a situação triste, quando, através dos filisteus, o povo, nesse momento, é derrotado, e pedindo que se levassem a arca da aliança, que era o símbolo importantíssimo da presença de Deus no momento de batalha ainda, que foi levada por Ofine e Finéias, mas que mesmo assim foram derrotados, e a arca foi roubada, foi levada pelos filisteus. E conforme o capítulo 4, a partir do versículo 12, quando Eli, já envelhecido, toma conhecimento da derrota do povo, toma conhecimento da morte dos seus filhos, e principalmente que a arca da aliança, a arca do Senhor, símbolo da sua presença, conforme a ordem de Deus a Moisés no Monte Sinai, da construção do tabernáculo e da arca, que estaria no local santo dos santos,
onde apenas uma vez o sumo sacerdote entrava no ano, numa posição de intercessão a seu favor e do povo, oferecendo sacrifício para a renovação espiritual. Quando então o sacerdote ele toma conhecimento, ele não aguenta e cai da cadeira e vem a falecer. E a sua nora, esposa de Finéias, que estava grávida, antecipa o nascimento da sua criança, e nos diz o texto, conforme o capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 21 e 22, chamou o menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Falou mais, versículo 22, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Um momento tão triste para aquela família que tinha tudo para estar tão bem, mas que permitiu situações contrárias e mesmo de posições rebeldes dentro do contexto da obra de Deus, trazendo a esta situação triste do desamparo, da manifestação da presença de Deus, que se terminou com a morte dos filhos de Eli e desse momento tão triste e sofrido. E meus queridos, então, no momento de arrependimento, conforme capítulo 7, sob a orientação de Samuel, no seu intuito sempre de uma vida de dependência a Deus, o povo pede um rei, conforme capítulo 8, e Samuel mesmo entristecido por isso, porque entendia não ser esta a direção de Deus, mas Deus o orienta a atender o pedido do povo, e nós encontramos a partir do capítulo 9 a presença de Saul, que no contato com Samuel, conforme a providência de Deus, é ungido rei, que de início começa bem, mas logo começa tomando posições contrárias à palavra de Deus, num direcionamento voltado para si mesmo, de poder, de desejo de não perder o poder, de controlar as questões, que culmina, conforme o capítulo 15, na sua desobediência e rejeição. O desenvolvimento do texto que a gente pode lembrar quando eles conquistam o rei Agag, rei de Amaleque, né, era do povo amalequitas, mas desobedecem a Deus, que falou para eles destruírem tudo, mas eles trouxeram parte dos bens daquele povo. E Samuel confronta então o rei Saul nessa postura, e o rei vai dando as suas desculpas a ponto de dizer que o povo trouxera o melhor dos animais para sacrificar, para servir, para oferecer ao Senhor. E Samuel, conforme nós conhecemos esse registro bíblico, responde ao rei Saul, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E a partir daí, meus queridos, nós vamos encontrar já no capítulo 16, Samuel ungindo a Davi, e no desenvolvimento de confrontos com o rei Saul, que de forma alguma quer aceitar a sua postura de perder o reinado, conforme nós já sabemos. Mas
Então nós queremos encerrar o nosso estudo hoje, nesta primeira parte de Samuel, que nos traz esse momento de transição do governo de juízes para o governo dos reis, o governo, o sistema monárquico, quando é ungido Saul e logo vai ser ungido Davi, desenvolvendo, esses acontecimentos que nós lembramos aqui em parte, aos quais eu gostaria de encerrar fazendo as seguintes aplicações. Começando com o erro, a desobediência, as desculpas e raciocínios do rei Saul, conforme a exortação do profeta Samuel, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Meus irmãos, o nosso serviço para Deus deve ser sustentado por nossa submissão a Ele, por nossa obediência a Ele. O cuidado que devemos ter, mesmo na nossa vida religiosa, onde pode se tornar um instrumento de querermos que Deus nos sirva e vamos estar numa posição errada de desobediência e de sofrimento. Assim, meus queridos, o desafio também dos triste exemplo do lar do sacerdote Eli, cujos filhos tomaram posições dentro do contexto do templo, da igreja, do local de adoração ao Senhor, mas de total desagrado, envolvendo-se com as mulheres ou mulheres que ali chegavam, tendo posturas dentro das ofertas voltadas para benefícios pessoais, uma total postura de incredulidade, de rebeldia, de falta de temor para com o Senhor, a casa do Senhor e as coisas do Senhor, trazendo-nos a sua morte, trazendo-nos o roubo da Arca da Aliança, que eu quero terminar lembrando desta situação que expressava o desamparo, o afastamento de uma forma maior da intervenção de Deus por causa de uma posição irresponsável, frágil espiritual, de incredulidade, de falta de temor ao Senhor. No registro, conforme o registro bíblico, foi-se a glória de Israel, pois tomaram a arca de Deus. Oh, meus queridos, que nós estejamos atentos à seriedade, à responsabilidade, à bênção de sermos povo de Deus, povo da aliança, de termos a presença de Deus no nosso meio e conosco na pessoa do Espírito Santo, e estarmos atentos a isso, para que a sua presença não seja apenas manifestação do seu atributo de onipresença, mas manifestação do seu poder com um povo que o teme, que deseja a sua presença, que trabalha para ser um povo consagrado, piedoso, obediente a este único Deus vivo e verdadeiro e Senhor da história. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado por mais este dia do Senhor, esse tempo de estarmos estudando a Tua Palavra e as bênçãos que vêm através do conhecimento e principalmente da prática da mesma. E nesse texto estudado, ó Deus, o exemplo de oração na vida do profeta Samuel, da sua mãe, na postura de seriedade e de temor ao Senhor. Ó Deus, no exemplo triste e negativo do sacerdote Eli,
que via as posturas erradas dos seus filhos e não os repreendeu. Ó Senhor, nos ajuda nesses desafios que temos com respeito às nossas casas, os nossos lares, os nossos queridos, ó Pai, para que estejamos firmados na Tua palavra, no temor ao Senhor, envolvendo, Senhor, aquele momento tão triste, onde a própria Arca da Aliança, que era o símbolo da Tua presença, fora roubada, numa manifestação, ó Deus, num significado do Teu desamparo, do Teu afastamento, da Sua desaprovação. Tem misericórdia de nós, ó Deus, para que a Tua presença seja uma presença manifesta nas nossas vidas, lares e igreja. E oramos, Senhor, pelo nosso mundo, pela nossa nação, nesses momentos de tantos desafios, nesses momentos, ó Pai, tão difíceis, em áreas como saúde, finanças, que envolve outras situações. Nos perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós, nos conduz ao arrependimento, como Teu povo, Senhor, a um despertamento espiritual, e como, Senhor, ainda parte, ó Deus, não do Teu povo, desse mundo, a um arrependimento para a conversão, ó Deus, para a volta ao Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro, através da fé no único Senhor e Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. E alcança-nos, Pai, nas questões pessoais, familiares e de tantos queridos que contam e pedem as nossas orações. E obrigado por aqueles que têm orado por nós. Ó Senhor, que a Tua glória seja manifesta, que a Tua glória seja desejada, que a Tua glória seja usufruída por nós, mesmo neste mundo, através da fé, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.